Depois eu vou colocar disponível para quem não assistiu. Deixa eu ver se eu confirmar, tá gravando. Então vamos lá. Enquanto eles, quem não chegar a tempo, vê depois. Capítulo 1, a importância da hermenêutica bíblica. Então, esse primeiro capítulo é para falar sobre a importância da hermenêutica. Lembrando aí aquele método que vocês podem perguntar, né? Mas, assim, puderem cortar o microfone de vocês para ajudar a questão sonora, né? E quando vocês tiverem alguma dúvida e eu não perceber que vocês pediram a palavra, pode ligar o microfone e interromper e fazer a pergunta, tá? Se vocês não fizerem isso, eu estou pressupondo que está tudo bem e eu vou caminhando. Mas esse primeiro capítulo aqui ele é bem tranquilo, vai falar sobre a questão da importância da hermenêutica bíblica. Aqui eu tenho uma citação de John Stott, que o nome aqui está errado, faltando um H, mas o sermão que o pastor prega deve ser uma ponte entre dois mundos. Então ele vai trabalhar essa questão de que o pregador precisa entender o mundo do Antigo Testamento e o mundo contemporâneo, ou seja, ele precisa, primeiramente, entender o contexto do autor, da passagem, dos leitores originais, levantar todas as questões históricas e contextuais ali, e depois ele tem que entender o que, de fato, se aplica à nossa realidade. É lógico, toda a escritura é inspirada por Deus, mas existem algumas questões que elas não são contínuas, existem práticas, por exemplo, você não vai ficar com o ósculo santo, né, como era no Novo Testamento, algumas igrejas fazem isso, mas não é exigido a ser praticado. Você deve tirar princípios de algumas coisas dessas. Mas é lógico, eu depois vou explicar melhor, né, para não ficar dúvida quanto ao que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você precisa fazer essa construção histórica e, a partir disso, você, tirando a mensagem do texto, você aplicar isso ao público que você vai falar. Aqui eu trabalho a questão de a Bíblia sendo sempre um alvo de discussões teológicas dentro da igreja cristã, também fora dela. Então, a gente tem 2000 anos de discussões teológicas mais fortemente na história da igreja cristã. Na matéria de prolegômena, que é a introdução à teologia sistemática, eu trabalho bastante sobre isso, mostrando os pais da igreja, mostrando a Idade Média, período da Reforma, Iluminismo, Renascença, Iluminismo, chegando na pós-modernidade, mostrando que cada período desse teve discussões teológicas, os teólogos responderam, às vezes corretamente, às vezes não, e sempre foi a discussão contra também a visão racionalista, ateísta, que sempre teve questionando a Escritura, principalmente do Iluminismo para cá. Então, colocando isso aqui para que entenda que sempre existiu e sempre vai existir essas questões, essas discussões com relação à Escritura. Mas o que nós temos visto nos nossos dias, com o que prevalece hoje no meio evangélico, é o desejo que as pessoas têm, às vezes até por uma vontade até piedosa, né, mas erradamente, de querer olhar para a Bíblia como se ela fosse um livro de autoajuda, e aí você tem lá aquelas caixinhas de promessa, né? Você tem, e que só tem promessa, não tem mandamento, só tem o que as pessoas querem ouvir. Aí a promessa de cada dia. Você tem pregações, hoje a teologia do coaching, que na verdade é um desdobramento da teologia da prosperidade. Você tem os movimentos evangélicos que querem impor sobre a Bíblia as suas experiências e os seus desejos, julgamentos e temas preferidos. Então, ela escolhe alguns temas, esse tema é bom, esse não é. Ela acha que o Antigo Testamento é coisa de judeu, da lei, o Novo Testamento é da graça, então não é toda a Escritura. Ela vai selecionando conforme as suas preferências pessoais. Isso é um erro terrível. Por quê? Porque a Escritura não nos foi dada para que a gente escolha as partes que nos interessam, ou que a gente julgue de acordo com os nossos pressupostos aquilo que realmente é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu mostro aqui
que é impossível nós partirmos para as Escrituras sem pressupostos, ou seja, pré-conhecimentos. Todos nós temos experiências, todos nós temos perspectivas da vida, de tal maneira que é impossível que nós não tenhamos preconceitos ou pré-conhecimentos e pressupostos acerca de alguma coisa. Mas a questão não é ter ou não ter pressuposto, porque é impossível alguém não ter pressuposto. Um cientista, quando ele vai fazer uma pesquisa, ele não é alguém neutro nas suas pesquisas, ele quer provar alguma coisa, ele tem alguma crença prévia sobre aquilo. E qualquer pessoa, ela tem os seus pressupostos. Não é diferente com a Escritura. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a questão não é ter ou não ter pressupostos. A questão é você ter os pressupostos corretos. Então, e aí, como é que eu posso ter os pressupostos corretos, se eles são tão variáveis e cada um tem o seu? Na verdade, tratando-se da Escritura, a única maneira de você ter pressupostos corretos é através da própria Escritura, entendendo que o que ela coloca como pressupostos são os verdadeiros, e os seus pressupostos devem estar de acordo com os da Escritura. Vou tentar explicar melhor isso. Por exemplo, não há dúvida em que a Escritura, por exemplo, em 2 Timóteo 3:16 e 17, ela diz que ela é inspirada. E não só esse texto, vários outros, como eu cito ali, vão dizer que a Escritura é inspirada, não precisa fazer esforço intelectual nenhum. Você pode pegar o texto fora do contexto, vai dizer a mesma coisa. Então, o primeiro pressuposto que a gente tem, que a Escritura é inspirada. Esse não tem. A inspiração das Escrituras, ela mesma testifica disso. Então, é um pressuposto bíblico isso aí. Outros textos vão dizer também, da própria Escritura, que ela é suficiente para nós. A suficiência das Escrituras é outro pressuposto também. Ela é suficiente para nós. Ela é a verdade, ela que é a verdade que nos santifica. A Escritura diz isso. E assim por diante. Ou seja, o que eu quero dizer é que a própria Escritura interpreta a Escritura. Ela mesma tem as regras de interpretação, não são inventadas pelos teólogos reformados, né, para dizer que é assim, a regra... então a gente está querendo uma regra superior às dos outros. Não, nada disso. A própria Escritura, ela interpreta ela mesma. Então a gente precisa olhar para a Escritura e ver o que ela diz. E aí eu tenho que analisar se o meu pressuposto é correto ou não à luz da Escritura. Por exemplo, um ateu, um liberal, ele vai olhar para a Escritura e vai dizer, não, a Escritura ela não é inspirada por Deus, ela não é sobrenatural, ela não tem nada demais. É a forma que é o pressuposto que ele já parte para ela. Então, para ele pouco importa se o que ela diz é contrário ao que ele pensa. Então, como que eu posso partir para a Escritura e aceitar os pressupostos das Escrituras? Se eu for crente. É simples. Eu sou crente, o Espírito Santo transformou minha mente, meu coração, e me tornou submisso à autoridade da Escritura. Ou seja, os pressupostos dela só serão, de fato, válidos para mim, não que dependa de mim para ser válido, mas para mim serão válidos se eu for crente. Porque se eu não fosse crente, pouco me importaria se ela dissesse que ela é inspirada. Isso para mim seria como o Alcorão, não teria valor algum. Mas o fato de nós sermos crentes, e isso é a grande maravilha, né, da regeneração, da santificação operada pelo Espírito, de nos levar a submeter as Escrituras, é uma das principais marcas do cristão verdadeiro, é justamente ele submeter-se à autoridade, pois um não crente não submete à autoridade das Escrituras, é que nos diferencia. Então, se você pega uma pessoa que diz que é crente, independente da igreja a qual ela pertence, independente se ela é enganada, né?
Mas aí você confronta ela com a Escritura e mostra a ela que o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela diz ter experiência, conforme a Escritura, ela não é verdadeira e a pessoa continua afirmando que a experiência, o desejo e a vontade dela, o pensamento dela é verdadeiro, ela está se comportando como um ímpio. Por quê? Porque ela está colocando acima da Escritura o seu coração e a sua vontade. Então, isso é fundamental e é por isso que a gente trabalha bem isso no início do curso, para mostrar que a nossa única regra de fé e prática é a própria Escritura. Até aqui tranquilos? Tranquilas, né? Só tem mulher agora. Ô, pastor, só um momentinho. Você Pode está me falar. escutando? Pode falar. Eu não sei se vocês têm acompanhado Uhum. a última notícia do Vitor Azevedo, que infelizmente Não sei negou quem. agora. O Vitor Azevedo é um, entre aspas, teólogo, Aham, né? Ele acabou de... Eu acredito que seria uma blasfêmia, né? aham, Ele acabou negando a inspiração das escrituras. Ele uhum. disse que a Bíblia não é as escrituras, ela contém as escrituras. É Esse foi alguma coisa Calbart que do disse. Está tipo. seguindo Calbart. É, Ele fala no que... tempo, no tempo que Calbart era desviado ou não era convertido, no caso. É, E aí infelizmente, tiveram muitos teólogos mesmo, tiveram que refutá-lo. Foi uma semana semana passada teve várias eu postagens não do sei Franklin quem é essa. Ferreira. Ele é de que igreja que ele é? Eu não sei, mas ele é coaching, é da Ah, teologia do coaching. não, E então aí eu a não perco nem teologia do tempo com um cara coaching desse. é, e aí ele é da turma do somos pequenos deuses, Ah, tá. somos você é o centro do evangelho. Infelizmente ele participa dessa equipe, né? E aí acabou Uhum. soltando essa última e o Franklin Ferreira, principalmente o Renato Vargens, tem um texto muito bom que foi compartilhado. Eu não li na totalidade, mas deu para perceber algumas bases que o Uhum. Renato Vargens refutou ele, foi muito Ah, bom. Renato Vaz eu E dá para conheço. perceber, Uhum. sim, e dá para perceber que são, como foi falado, eu acho que foi em teologia sistemática, né? Uhum. As heresias de séculos atrás, elas só têm Uhum. novas roupas, Sim, só tem sim, novas roupagens, né? E agora exatamente. eu não sei se outras pessoas tinham acompanhado, mas outros teólogos, a Norma Braga também postou Uhum. contra esse coaching. Uhum. Infelizmente a gente vê esses dias, né? Só mais uma Uhum. Sim, complementação. sim. O senhor estava mencionando sobre a questão, a Bíblia como autoajuda, essas caixinhas de versículos que só tem bênçãos, né? Só tem promessas. E Uhum. aí tem um livro do Heber de Campos Júnior. Uhum. Eu tive a oportunidade de ler Como Descobrir a Vontade de Deus. É Tem ele. um livro Autografado pelo laranjinha. autor. Olha, muito bom. E É. aí e ele refuta Uhum. esse método, né? E tantos outros Uhum. métodos de como achar a vontade de Deus. As pessoas abrem a Bíblia ou então tem a caixinha de promessas, vão pelos seus próprios achismos ou pelos seus pressupostos. Então, Exatamente. infelizmente, existe isso. Exatamente. E é por isso a importância de vocês fazerem um curso como esse, porque Sim. as pessoas, se elas começam a ler os livros de forma aleatória, sem ter orientação de professores que já estão formados, o pastoreio já tem uma boa formação acadêmica, acaba lendo liberais, bartianos, e começa então a atender para esses lados aí. Então, a importância de vocês formarem um bom alicerce teológico para poder ter o discernimento, porque hoje qualquer um se chama de teólogo e acha que sabe alguma coisa, e aí a gente precisa realmente ter, eu mesmo até, eu quero passar, enquanto tiver com vida e saúde, e Deus me der a oportunidade, eu quero sentar sempre aos pés de quem sabe mais do que eu para aprender. Então, isso é um princípio importante. A gente sempre tem pessoas que sabem muito mais e que a gente tem que estar aprendendo com essas pessoas. Então, o desejo nosso é que vocês aprendam um pouco que a gente sabe, para poderem discernirem essas questões aí.
Aqui, voltando só à questão que eu coloco aqui sobre a ciência, né? Eu até fiz uma live falando sobre, eu citando Francis Schaeffer, que disse na década de 80 que falando sobre os desafios que a igreja enfrentaria no século XXI. Ele morreu na década de 80 e ele quase que um profeta reformado, lógico que com a análise que ele faz, né, da cultura, ele falando que a ciência se tornaria cada vez mais sociológica. O que ele queria dizer com isso é que a ciência ela iria servir mais a questões sociais do que propriamente questões da verdade, de laboratório e assim por diante. Vocês podem ver que hoje a ciência para a mídia ela é como fosse uma Bíblia. Então, o que a ciência diz, o que o cientista diz, é verdade, ninguém discute. Então, por exemplo, a Globo, pegar uma coisa contemporânea nossa aí, daqui a uns tempos esse vídeo não será mais, né, essa realidade, porque vai ficar gravado e alguém vai assistir. Mas a questão é que agora, no 2020, nossa grande questão é o coronavírus. Então, se você discutir com a opinião de alguém que é especialista, mesmo que a ciência não tenha resposta, mas se você discutir, não pode, assim, é o especialista que diz. Então, essa ideia de especialistas, como sendo autoridades finais de tudo que eles, na área em que eles falam, mesmo que tenha especialistas diferentes opiniões naquela mesma área, vai prevalecer sempre essa questão. Então, tornando a ciência sociológica, ela vai moldando também a cultura e os pensamentos e com relação à escritura. Na relação da escritura, você vai ter aí com o iluminismo chamados não aplicando a Apocalipse nesse sentido, mas de forma alegórica, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas não estou falando, não é que sejam de fato os 4 cavaleiros, mas é só uma alegoria que fazem, né? Por exemplo, falam um primeiro cavaleiro seria Darwin, né? Com a teoria da evolução, isso foi frontalmente contra o cristianismo e contra a escritura. Então você tem aí a pseudociência através de Darwin. Você tem o socialismo, o comunismo com Karl Marx, que também vai ser outra coluna contra o cristianismo, que a gente sabe que, como na China agora, tem sido perseguidos os cristãos, na Coreia do Norte, em tantos outros países, onde se instala o comunismo. Você tem a Nietzsche, que vai ser da filosofia, né, que vai dizer que Deus morreu, o velho Deus está morto, estamos livres para navegar mar aberto, e você vai ter Freud, né, na psicologia. Então, você tem esses 4 elementos aí, vamos dizer, Karl Marx, você tem socialismo, você tem na psicologia, na ciência e na filosofia. 4 colunas contra o cristianismo que tentam destruir por completo o cristianismo, desconstruir e não colocar nada em cima. E é por essa razão que você tem uma humanidade perdida, vazia, porque sem sentido, porque eles destruíram tudo e não colocaram nada em cima. E aí, a escritura do iluminismo para cá, ela começou a ser questionada nas suas narrativas históricas. Dentre elas, a mais comum é Gênesis 1 a 11. E aí o Papa Francisco, mais recentemente, declarou, né, que não precisa acreditar que a Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias, como está em Gênesis, como se fosse uma vara de condão. O que ele quis dizer com isso é exatamente o que os liberais defendem. E defenderam isso para poder adequar o seu discurso ao pensamento evolucionista. Então, você tem várias coisas que tentam, fora da escritura, dentro da cultura, que tentam, na verdade, causar interpretações equivocadas. E aí você vai ter um conflito aqui, né, entre teologia, e ciência, fé e razão. Isso por causa dessas mudanças culturais, por causa desses ataques aí. E aí a gente precisa entender esse processo todo aí. É necessário o crente estudar a Bíblia? Eu creio que não há dificuldades aqui para vocês, né? Mas apenas mencionar essa parte da apostila
E eu trato isso por quê? Porque existem pessoas que defendem que não há necessidade alguma de estudar Bíblia, estudar teologia. E a própria Escritura, voltando àquele pressuposto que a Escritura interpreta a Escritura, a própria Escritura fala sobre a necessidade de nós meditarmos nela. Paulo fala aqui para Timóteo, né, para ele apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É muito claro que Paulo está dizendo que o pastor deve manejar bem a palavra de Deus. Paulo diz aí também a ele, deve ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, e com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, essa ideia de afadigar na palavra e no ensino que Paulo fala, é o pastor que de tempo integral se dedica a estudar para ensinar a igreja. E o afadigar aqui é estudar até esgotar, afadigar-se, desgastar-se no ensino. A principal obrigação do pastor é estudar a Escritura. Outras coisas são importantes, mas esta é a principal obrigação de um pastor. Por isso que ele precisa de tempo para se dedicar, para se preparar nesse sentido. Aqui, John Stott, já citei esses dois mundos aqui dele. Aqui, o reverendo Hernandes falando sobre pastores que amam mais o sucesso pessoal. Eu falo bastante pastores aqui nessa parte, porque inicialmente era para quem desejava ser pastor, mas se aplica a todos nós, tá? A vocês aí, dentro dos princípios de querer estudar a Bíblia. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui, é mais uma informação. O que é hermenêutica bíblica, né? Vamos aqui para mais tecnicamente. A hermenêutica é hermeneia, que quer dizer declarar, anunciar, esclarecer, traduzir. Isso é a palavra, a etimologia da palavra. Agora, é uma ciência. Agora, você tem hermenêutica do direito, por exemplo, você tem hermenêutica da política. Hermenêutica é interpretar. Nossa hermenêutica bíblica, né? Aí, muitos ligam a palavra hermenêutica com o deus grego Hermes. Essa é uma ligação. Não estou entrando na questão ainda da aplicação da hermenêutica para a escritura, para a teologia. A palavra hermenêutica, ela tem a ver, na sua origem, com a mitologia grega, com o deus grego Hermes, que era o que transmitia a palavra de Zeus para os homens. E aí o que acontecia? Às vezes ele chegava, então, segundo a mitologia grega, Hermes chegava e ele decifrava, ele comunicava a linguagem, a mensagem, o conteúdo da mensagem de Zeus para os homens. E aí, quando os homens não entendiam o que aquela mensagem queria dizer, porque ele tinha que falar fielmente o que Zeus mandou. Aí, o que acontecia? Hermes, então, comentava, interpretava a mensagem, para que os homens pudessem entender, e muitas vezes de forma errada. Mas a questão é que Hermes era o que declarava, o que interpretava, o que anunciava a palavra dos deuses, no caso Zeus, para os homens. Daí você vai ver isso na Escritura, porque quando Paulo e Barnabé, eles estavam aqui em Listra, né? Lá em Atos narra que eles, depois de terem curado um coxo de nascença, eles então foram confundidos aí com os deuses da mitologia grega. Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Quem é chamado de Mercúrio aqui é Paulo. Mercúrio era um nome romano para Hermes. Então, Júpiter era Zeus. Então, eles acharam que eles eram deuses gregos, e aí você tem que entender que o Império Grego ele deixou de existir, mas o Império Romano assumiu a identidade religiosa do Império Grego, mudando o nome dos deuses apenas. No caso, então, Júpiter seria o deus, seria Zeus, e Hermes seria Mercúrio aí.
E aí, como que era Paulo que mais falava, era o eloquente, eles então entenderam que Paulo era o hermeneuta, era o Hermes que estava falando, e Zeus seria Barnabé. Então, isso é bem claro aqui no texto, não tem dificuldade nenhuma, né? Então, aqui, o Mercúrio era o deus que correspondia a Hermes, né? E aí, na visão deles, era isso que estava acontecendo. E aí, naturalmente, nós sabemos que os dois não aceitaram essa colocação e nem a adoração que fizeram a eles. Mas isso demonstra como a cultura era forte, a questão da relação. Mas o que eu quis usar aqui para vocês é mostrar exatamente que tem muito fundamento em dizer que a hermenêutica vem de Hermes. E esse era o entendimento ainda dentro do contexto cultural do Novo Testamento. Vamos lá, vamos passar. A hermenêutica, aí tratando mais da hermenêutica bíblica, né? A gente está trabalhando, então, a hermenêutica, no modo geral, é interpretar, declarar e tal. Agora, a hermenêutica bíblica, ela é chamada de a ciência da interpretação da Bíblia. Então, a hermenêutica, ela é essa ciência, é uma arte de interpretar. E é verdade, né? A hermenêutica, ela te dá muitas regras de interpretação, vocês vão ter noção das básicas, né, necessárias. Eu acho que a hermenêutica que de um bacharel, a hermenêutica é bem introdutória, mas ela já te dá condições para você aprofundar depois. Mas a hermenêutica, ela é essa ciência, Berkhoff coloca isso, né? É a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação. Então, ensina as leis, métodos de interpretação. Princípios, leis e métodos. Essas são as regras, né, que a própria hermenêutica bíblica nos dá a partir da própria Escritura. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Eu sou boca seca, né? Então toda hora eu bebo água. Existem várias hermenêuticas, né? Variadas hermenêuticas aqui. Também vou passar rapidamente, porque é mais para vocês lerem, entenderem, porque essa é uma parte introdutória, meio chata, mas eu preciso passar para vocês, né? Vocês precisam saber. Então, tem alguém querendo entrar aqui, vamos ver. Essa é de Moçambique. Essa parte, então, existem variadas, é a Tita. Catita. Catita? Já está ouvindo? É lá de Moçambique. Então, a gente vai ver que existem variadas, existe a hermenêutica geral e a especial, né? Então, geral, você vai ter de várias áreas do conhecimento, como eu já disse, a hermenêutica sacra, né, que tem um caráter mais religioso, que é o que nós vamos trabalhar, e para vocês conhecerem apenas que existem, você vai ver essa expressão da hermenêutica em outras áreas de conhecimento, que não é apenas da teologia, mas isso não quer dizer que tem alguma coisa a ver em relação às leis e às regras e os princípios de interpretação, apenas é uma hermenêutica. A hermenêutica sacra, né, que é o que nós vamos trabalhar, que é na área religiosa, vamos dizer assim, tecnicamente falando. E aí, Tita, tudo bem? Ô, Tita, pensei que vocês não iam aparecer, ninguém de Moçambique. Essa aí é a Tita, viu, lá de Moçambique. É uma moça muito joia. Os irmãos que não conhecem. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Obrigada. A gente está na aula de hermenêutica aqui, no capítulo 1. Tá? Então, eu estou mostrando aqui, depois você leia o capítulo 1. E esse vídeo está sendo gravado. Depois eu vou disponibilizá-lo, aí você pode assistir desde o começo, tá bom? Se tiver alguma pergunta, aí você corta o seu microfone por enquanto. Depois se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Então, toda hermeneuta bíblica ortodoxa, ele vai partir, como eu já disse, de que a escritura ela é inspirada por Deus e todas as suas partes são inspiradas, não tem sentença, conjunção, verbo, preposição na escritura que para o reformado, particularmente, não seja de fato inspirada pelo Senhor. Então, aí tem uma questão, né, que é importante vocês entenderem,
que nós temos são as cópias dos originais das Escrituras. Então, o próprio Senhor Jesus usou cópias do Antigo Testamento, né? Quando ele pega o livro do profeta Isaías, não era o original que Isaías escreveu, era cópia. Então, não tem nenhum problema nisso em ser cópia dos originais. Mas são milhares de cópias, é um estudo bem aprofundado essa questão aí. Então, o que nós temos são cópias que são fidedignas aos originais. E quando a gente fala toda está inspirada nesse aspecto aí. Nós cremos, sim, que pela providência de Deus, que nós temos quase 100% aquilo que estava nos originais, e o que talvez tenha uma variante ou não interfere em nada no conteúdo das Escrituras. Então, assim, eu estou dizendo, caso vocês sejam questionados com relação a isso, fiquem tranquilos, que não há nenhum comprometimento do conteúdo das Escrituras com relação ao seu conteúdo. Isso aí é tranquilo. A língua original, é importante você saber que no Antigo Testamento é o hebraico e o aramaico. O aramaico é uma língua hebraica, na verdade é uma língua síria. Nas aulas de hebraico tem uma parte lá que eu só falo disso aí, explicando como é que foi, que surgiu. Então quase assim, você pegar, vai ficar exemplificar, o português e o espanhol. Você vai ter palavras que são praticamente iguais e que não vai ter dificuldade de entender, e outras serão um pouco diferentes. No Novo Testamento, a língua escrita é o grego, koiné, que era a língua comum da época, a língua falada no Império Romano, e isso foi usado, foi uma providência de Deus para que o evangelho pudesse ser pregado em todo o Império Romano. E aí tem algumas questões que eu trato sobre a questão de que a Escritura nos mostra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que implica que somos seres racionais e que nós temos autoconsciência, vontade, emoção, moral, justiça, mas a queda distorceu todas essas áreas da nossa vida, de tal maneira que nós precisamos de ter as nossas mentes transformadas para entender as Escrituras. Então é o seguinte, Deus nos deu a Escritura de modo racional e lógico. Então nós não podemos jamais pensar que a Escritura nos foi dada em códigos que só quem tem uma mente iluminada pelo Espírito vai entender. Não tem nada disso. A Bíblia não tem segredo nenhum. O que está lá, está lá. Agora, então não se trata de entender a Escritura uma questão de racionalidade simplesmente. Qualquer pessoa pode, com um pouco de esforço e razão, pode entender o que o texto ensina. A questão não é entender intelectualmente o que o texto ensina. A questão é crer no que o texto ensina. Essa é a diferença. Então, aquilo que eu falei lá no início. Quem vai acreditar no que a Escritura diz é o crente. O Leandro Carnal, né, ele fez uma exposição em Romanos e colocou lá, e expôs corretamente o que Romanos dizia, e no final ele falou assim, mas é o que Paulo acredita, não é o que eu acredito. Então é possível alguém ser um ateu, explicar o que Paulo quis dizer corretamente, melhor que muito crente piedoso, porque ele vai usar de regras de hermenêutica, de interpretação do texto. Se ele for honesto, ele vai, não, está dizendo isso aqui, Paulo está dizendo isso, está assim, 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 assim. Mas não quer dizer que ele converteu porque ele entendeu intelectualmente. Não é uma questão de convencimento intelectual. Embora o processo é que Deus, primeiramente, transforma a nossa natureza, e por transformar a nossa natureza, que envolve razão, vontade, emoção e nosso corpo, tudo, envolve tudo, é transformado o nosso ser, então nós nos submetemos ao que o texto ensina. Portanto, aí sim passa pela racionalidade. O que vocês estão fazendo agora é usar a razão. Vocês estão tentando entender, a gente está criando regras aqui, para compreender a Escritura, mas por quê? Porque vocês são crentes. Que sentido teria isso para uma pessoa não crente? Ela não tem valor nenhum isso aqui para ela. Então é importante entender que a Escritura é um livro divino-humano, né? Ela é humana no sentido de que ela foi escrita em linguagem humana, Deus usou homens para escrever,
não poderia ser cavalo, né, boi, tinha que ser homens, Deus usou para escrever, porém, ela é divina, porque ela procede de Deus, e são homens inspirados por Deus. Então, nesse aspecto, temos que compreender que ela é infalível, ela não tem erro, ela é inspirada, ela utiliza dos gêneros literários, gramática hebraica, aramaica, grega, ela da cultura, ela usa todas essas coisas para formar um quebra-cabeça no final, que é uma unidade de revelação. Então, a Escritura ela é essa ação sobrenatural do Espírito Santo guiando homens para que fossem escritos. Quando, por exemplo, aqui em 2 Pedro 1, 20, 21, alguém lê, por favor, aí esse texto. 2 Pedro 1, 20 e 21. Pode ler quem encontrou aí. Um por vez, senão não dá para ouvir. Vai lá, Ana, vai ler para nós. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa palavra impelidos pelo Espírito Santo, a palavra grega lá traz a ideia de um barco à vela, e que o vento vai levando, vai soprando. Então, esses homens foram conduzidos, levados pelo Espírito. Essa é a ideia. Quer ver? A José, lê para mim 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo Timóteo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso, muito obrigado. Quando Paulo diz toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra inspirada ali, ela melhor traduzida seria que a escritura é respirada por Deus. O que isso quer dizer? Paulo ali usa uma palavra, duas palavras ali, é a mesma ideia de quando Deus fez o homem e ele soprou fôlego de vida no homem. Tornou-se, então, uma alma vivente, ser vivente. Então, a escritura, o sentido porque você falar inspirar, né, traz aquela ideia de inspiração, mas a ideia é respirar de Deus, é o sopro de Deus, a escritura. Lembra, juntando esse texto com 2 Pedro, que é o barco à vela lá, e o vento, né, o Espírito Santo move, impelia os homens a escrever, a mesma ideia aqui é Deus trazendo vida ao escrito dos autores bíblicos, ele guiando-os e orientando-os a escrever tudo. Não significa que seja semelhante a aqueles que fazem parte de seitas, né, que ficam endemoniados e transcrevem, como Chico Xavier aqui no Brasil. Mas Deus usando as emoções, as vontades, os pensamentos, os medos, as esperanças desses homens, mas não permitindo que eles chegassem a escrever coisas contrárias ao que ele quis que eles escrevessem. Então, aí entra a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas é homens separados para escrever. Em alguns momentos, sim, Deus ditou e eles escreveram e registraram, né? Registra e escreve aí, como Abacuque, lá em letras grandes, para qualquer um que passa possa ver. Há, sim, sem dúvida, momentos em que
e eles tiveram que transcrever, como João, por exemplo, lá em Apocalipse, ele transcreveu, ele escreveu aquilo que ele estava vendo como secretário, né, de Cristo ali. Mas há outros momentos, você pega os Salmos, por exemplo, em que os salmistas eles expressam os seus anseios. Salmo 73, os meus pés quase se desviaram. Ele fala como alguém quase que apostatou da fé, mas depois ele chega à conclusão de que realmente não vale a pena sentir inveja dos ímpios. Ele vê o fim dos homens, e ele fala que eu pensei como um bruto. Aquilo não é fingimento, aquilo não é uma manipulação de Deus sobre aquela vida. Deus usou o raciocínio dele, levou ele ao pensamento correto sobre as circunstâncias, mas não desprezou e não deixou que nos ficasse ali o registro da sua crise de alma. Ele expressou toda a sua angústia ali e Deus usou disso tudo para revelar a sua vontade. Tudo isso faz parte de um contexto maior, de Deus colocar todas essas coisas e ele usar esses homens para escrever as escrituras, para que é como se cada autor e cada livro fosse a peça de um quebra-cabeça que forma no final uma linda mensagem, uma linda paisagem, e que quando eles estavam com as peças, eles não sabiam exatamente quais outras viriam depois. Mas o Espírito Santo, que estava com a folha, vamos dizer assim, da imagem perfeita, e que na mente do Espírito, então, cada peça era dada e encaixada para que pudesse formar o que nós temos hoje, que é a Escritura. Não sei se consegui ser claro aí, né? O Dr. Hermes Steinmeier, ele fala: a palavra nos mostra quem é Deus e quais são as suas reivindicações. A palavra foi nos concedida para que a recebamos. Deste modo, creiamos em Deus e nos relacionemos com Ele de modo pessoal e amoroso. Daí a tentativa constante por parte dos inimigos de Deus em destruir a Bíblia, lançando dúvidas, ridicularizando-a ou simplesmente a ignorando. Então, essa é a razão. A Bíblia, aqui eu trabalho essa questão do livro divino humano. Moisés Silva foi um grande exegeta mundial, e ele trabalha essa questão aí de que eu expliquei agora há pouco para vocês, de que a Bíblia é um livro divino e humano. Escandalizou muita gente isso aqui, porque tem gente que não pensa, né, antes de analisar as coisas, acha que você está falando que a Escritura não é inspirada e tal, e porque tem aquela ideia mística, né, de que a Escritura, se você deixar ela aberta em casa, ela protege sua casa. Você pegar, é um negócio assim irracional, né? E a Escritura foi dada para ser estudada, para ser aprendida, para ser aplicada. Essa é a razão pela qual ela nos foi dada em linguagem humana. Deus teve que usar a linguagem humana, então ela tem aspectos humanos, ela tem gênero literário, ela tem questões gramaticais, culturais, que precisam ser consideradas para entendê-la. Não dá para entendê-la corretamente sem considerar essas questões aí. Como é que você vai interpretar um texto narrativo sem saber como se interpreta um texto narrativo? É uma das grandes falhas, né, que as pessoas cometem. Elas pegam lá um texto narrativo e usam aquele texto como se fosse mandamento. Então, aquela experiência lá, ela tem que ser vivida da mesma maneira, né? Porque Deus falou aos profetas do Antigo Testamento, também nos fala hoje. Então, não entende a questão de continuidade, descontinuidade, propósito, o que diferencia um texto narrativo de um profético, de um texto de mandamento, de uma poesia, de um livro de sabedoria, de uma carta, e assim por diante. Então, cada um tem uma maneira própria de ser escrito, uma maneira própria de estilo literário, e que é a riqueza da palavra de Deus, né? Deus usando esses vários contextos e gêneros literários para que pudesse se tornar conhecido a partir das Escrituras. Eu, basicamente, não vou entrar nessas questões, que vocês devem ler isso aqui, tá? E fazer os apontamentos que quiserem fazer. Não, aqui eu falo um pouco sobre a questão aqui o Bultmann, né? Não sei se vocês chegaram a ler isso aqui. O Bultmann, ele foi um liberal e ele... Quer ver, eu pedi... Juliana, dá para ver bem aí? Lê para nós aí essa citação do Bultmann aqui, por favor, para me poupar a garganta. Daqui a pouco tem outra aula.
Quem pertence à comunidade de Cristo está ligado a seu Senhor, através do batismo e da ceia do Senhor, e pode estar seguro de sua ressurreição para a salvação, se não se comportarem dignamente. Os crentes já possuem o penhor, a saber, o Espírito que age neles e testifica sua filiação de Deus e garante sua ressurreição. Tudo isto é linguagem mitológica. Os elementos individuais podem ser facilmente descobertos na mitologia contemporânea, da apocalíptica judaica e no mito gnóstico da redenção. Que coisa, hein? Isso é um liberal clássico, Bultmann. Muitos evangélicos leem Bultmann e, por não ter uma base, começam a se despertar para a teologia reformada, e aí vai na livraria, e tem várias que eu conheço assim, no meio está lá o Lido Bultmann, pega e acha que ele é reformado. Bultmann, ele era um liberal, não cria na inspiração das escrituras, para ele tudo era mito, as questões dos milagres. Veja, ele cita até aqui, é como um crente normal. Mas ele fala, tudo isso é mitológico. E aí é ele que vai dizer que Jesus não ressuscitou, que a multiplicação ali dos pães e dos peixes não foi milagre. Na verdade, ali, o menino lá tinha uns peixes lá e uns pães, e ele repartiu com as pessoas, e as pessoas então se sentiram sensibilizadas com aquele momento, e cada um deu um pouquinho do que tinha, e foi compartilhando, e até sobrou. Então, é uma questão social, é meio socialismo, né? E aí você vai ter, a partir desses caras, assim, que você vai ter pastores dizendo que você pode ser crente e ser de esquerda, por exemplo. Não estou sendo politizando, não. Essa é a base. Você olha para a Escritura como algo social, como algo apenas que traz princípios que podem ser aplicados para o nosso dia. Qual que é a principal coisa que a Escritura ensina na visão desses pastores? Amar o próximo. É bonito isso. Mas a Escritura não traz isso como sendo o principal mandamento. Traz amar o Senhor como principal mandamento. E amar o próximo como ela mesma, através dela. Eu vou cancelar um pouquinho aqui o meu microfone, se alguém quiser falar, que está passando um carrinho de propaganda aqui, vendendo sorvete. Eu só para não... Pastor, aquele pastor Henrique Vieira, que foi o que trabalhou no Enredo da Mangueira esse ano, ele fala isso mesmo, que Jesus ele foi o primeiro socialista que teve na Terra, que Jesus ensinou as pessoas a dividir o pão, que não houve a multiplicação. Ele fala tanta coisa que resultou nesse desfile da Mangueira. Então, eu sem saber disso, né? Aquele pastor lá, né, que escandalizou, sem saber disso, está batendo com o que eu falei. Ele é um liberal. É um liberal e esse aqui é um liberal clássico, o Bultmann. Pelo menos o Bultmann era verdadeiro. Ele dizia o que ele acreditava. Os neoliberais, hoje, eles disfarçam o tempo todo e estão presentes em muitos seminários por aí, igrejas, séries históricas, que infelizmente usam disso para poder sugar. Augusto Nicodemos fala bastante contra esses liberais, né? Ele fala que comenta sobre os prejuízos espirituais para a igreja e para os seminários e para os jovens candidatos ao ministério. Tem professores que seguem essa linha teológica. Ele fala que, aí eu cito Augusto Nicodemos aqui, a citação por inteiro, né? Esses liberais, eles continuam ainda presentes em muitas escolas teológicas e em igrejas reformadas. Mas não é que eles são reformados. Eles se disfarçam de reformados. E eles são como parasitas que sugam a instituição, né, e só matam. Por exemplo, por que a igreja cristã, evangélica, ela morreu na Europa? Você tem lá hoje é só igreja de estrangeiros, você não tem igrejas fortes mais de europeus mesmo. Porque lá o liberalismo teológico matou a igreja.
ele vai sugando até matar. E como o europeu é muito dado à racionalidade, né, e tal, aí vai para outro extremo, né, que é o caso lá, é o berço do iluminismo, de todas aquelas questões que nós já colocamos lá, de Nietzsche, de Karl Marx e tal. Então, isso matou a igreja. Agora, o que acontece? O que tem de igreja lá é de igrejas que são pentecostais ou neopentecostais, e o europeu, ele é frio, ele está nem aí com esses negócios, ele já é rico. O que essas igrejas oferecem para ele? Nada. Então, eles, os próprios nativos, vamos dizer, aqueles que estão de lá mesmo, não se importam com nada, porque um evangelho não responde às suas indagações filosóficas, às suas indagações de alma. Seria como se você quisesse pregar um evangelho assim místico nos dias dos apóstolos para os romanos. Os romanos iam dar risada. Então, ainda no Império Romano tinha misticismo, né? Mas hoje, lá na Europa, não. Então, é uma realidade diferente da África, por exemplo, né? Com a Tita está aí, em que as pessoas ainda são dadas ao místico e tal, são religiosas ainda, é uma outra abordagem. Mas aí esse movimento neopentecostal encontra muita gente para fazer parte dele, porque lá tem as questões de feitiçarias, tem a questão de querer prosperar e tal. Então, lá ainda cresce. Mas na Europa, não. Na Europa, fala o que para eles lá? Então, somente um evangelho pregado verdadeiramente é que poderia contrapor a essa questão na Europa. A Europa está sofrendo por causa do liberalismo teológico. Então, eu vou parar por aqui. Então, a gente parou aqui porque a hermenêutica é necessária. Essa parte eu sei que é mais cansativa, mas eu preciso informá-los sobre essa questão, informá-las sobre essa questão, né? Preciso entender o desenvolvimento e as principais questões para entender por que nós pensamos da maneira que pensamos e os pressupostos que temos. Tem alguma dúvida, as irmãs? Está tranquilo? Não, né? Deu para aclarar algumas coisas. Aqui a gente vai ver, aqui vai ficando melhorzinho, tá? Daqui para frente. Mas leia um capítulo primeiro para assimilar mais, e isso aqui, espero, vocês vão ver mais à frente, vai fazer mais sentido essas questões todas. A gente está lançando os alicerces e desconstruindo algumas coisas para poder depois firmar mesmo. Tá bom? Alguma dúvida? Comentário? Não? Então tá bom. A gente vai ter intervalo, eu vou parar essa transmissão para fazer outra depois, às 16h30. E eu tenho uma outra aula de teontologia, né? Estudo do ser de Deus. Tá fazendo isso aí, Ana? Teontologia, tá? A Ju também? Jussiela também? Tita também? Eu não, teontologia não. E eu vou colocar no grupo lá de teontologia depois o link lá da próxima aula, tá bom? Então até daqui a pouco, para alguns. E para outros, boa tarde. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.